Quando você pensa na música de Ghostbusters, você tem certeza que ela ganharia o Oscar. Geleia deu a volta nesses caras, né? E o Bill Murray, gente, parece que nunca gostava de nada que chegava. Eu acho que é uma escolha de sucesso, né? Ele vai ganhar porque ele tá Obrigado, produção! 1984, ano de lançamento do filme Caça-Fantasmas. Corta para 2024 e 40 anos desse sucesso que virou franquia, desenho animado e até game. Motivos de sobra pra gente fazer um conta mais por aqui. Afinal, se tiver alguma coisa estranha na vizinhança, quem que você vai chamar? Ghostbusters! E é muito filme pra gente relembrar, Paulo. Verdade. A gente tem que ir lá pro primeirinho. Então, a gente tá em 1984, quando temos o quê? 3 parapsicólogos, pessoas que estudam fenômenos sobrenaturais, numa universidade, da qual são expulsos e tem essa brilhante ideia. Vamos abrir um lugar, um atendimento para quem tiver problema com fantasma. Tem muitos fantasmas nessa época? Não tinha tanto. Então, quer dizer, ficou uma situação, um aluguel caro, um investimento, como é que a gente vai fazer? Até que surge uma moça que tem um problema. Ela passa por uma experiência sobrenatural na cozinha. Essa moça, gente, é interpretada por ninguém menos que Sigourney Weaver. Isso mesmo, que teve um papel muito importante, que começou, parece pequeno nessa primeira cena, e foi crescendo ao longo dos filmes, né? E tá até hoje. Exatamente, essa atrizona que a gente conhece de grandes produções, mas ali, gente, uma moça com problema que vai procurar os tais dos caça-fantasmas. Também nesse elenco temos a minha sósia, né, que é a Annie Potts, fazendo a Janine. Um monte de gente confunde, porque no primeiro filme ela tem o cabelo assim curtinho, depois ela fica ruiva, né? Verdade. Ela vai mudando. E tá até agora na franquia nova. Quer dizer, ficou. A secretária é firme com esse pessoal, não desgruda. E o pessoal ama ela também, né? Adora que o papel dela foi crescendo, foi mudando, né? Tinha um papel de secretária, depois começou a ter um interesse romântico ali que a gente vai comentar. E tá até hoje. Maravilhosa. Inclusive, o interesse romântico dela, Rick Moranis, que um monte de gente conhece também do Querido Encolher as Crianças, mas que é um contador vizinho da Sigourney Weaver no primeiro filme. E ele é outro que também vai ficando, né? Exato. E ela também tem um crushzinho no Egon Spengler. É verdade. Que é um super cientista, que é o cabeça ali desses três, né? Agora você trouxe os caras, porque você tá uniformizado. Você viu? Será que eu conseguiria Você poderia, você já poderia estar lá e ser um caça-fantasmas. Então temos o Bill Murray, que é o Venkman, que é aquele mais, né, falastrão, é o cara mais descoladão, mais das piadas. Responsável ali dos três, né? Exatamente. O Egon Spengler, que é o Harold Ramis, que é um dos roteiristas da história e que talvez seja o mais cientista, né? O mais sério, o mais aprofundado ali dos três. E o Dan Aykroyd, que é o Ray Stantz, que também é roteirista. Então temos 2 dos atores escrevendo o roteiro dessas histórias, os idealizadores dessa pira toda. E é esse trio no começo, porque como você falou antes, não tinha problema de fantasma, né? Exato. Mas chega uma hora que começa a dar problema de fantasma, muito problema. Mas muito problema de fantasma é tanto que eles têm que o quê? Abrir uma vaga. Exatamente. Quem que vai se inscrever nessa vaga? A única pessoa que apareceu. Uma pessoa aparece que acaba entrando aí pros caça-fantasmas, que é o Ernie Hudson, que é o Winston Zeddemore, que entra ali no meio do filme, nesse momento de fantasmas se divertem por Nova York. Aliás, Nova York é quase um personagem da história também, né? A cidade. Todas as situações que eles vão colocando ali. No primeiro já tem um grande papel, mas no segundo ela vira um personagem de fato e dá muito mais camadas para essa história ali dos fantasmas, dessa quantidade de gente, né? Gente, e assim, o primeiro filme fez tanto sucesso também por causa da música. Que o cinema é assim, vai tocando as pessoas em vários espaços. E quando chegou a música dos Ghostbusters, realmente, até hoje, né? Quando toca, a gente se anima, a gente dança, toca no casamento, toca na festa. E foi a pedido do diretor, que é o Ivan Reitman, de que na música tivesse a história de falar Ghostbusters. Bom, saiu essa música incrível que todo mundo canta até hoje, que é do Ray Parker Jr.,
E, inclusive, rendeu uma indicação ao Oscar. Foram 2 indicações ao Oscar para esse primeiro filme. De efeitos visuais, né, efeitos especiais, e de melhor música. Quando você pensa na música de Ghostbusters, você tem certeza que ela ganharia o Oscar, porque ela tá até hoje. Só que ela perdeu pra qual música? Ela perdeu para uma música que também é muito e muito marcante, que é do Stevie Wonder, que é do filme A Mulher de Vermelho, I Just Called to Say I Love You. Que só de falar aqui o nome, eu sei que você tá ouvindo a música, né? Exato. I just call to say I love you. Todo mundo sabe. E Ghostbusters também todo mundo sabe. E sabe que tinha as músicas também de outros filmes muito mesmo. E muito bons. Agora, de efeitos visuais, perdeu pra Indiana Jones e o Templo da Perdição. E o legal é que os efeitos eram todos muito experimentais ali, Muito né? Porque... experimentais, né? Pra gente ver hoje, Exato. causa até um estranhamento, né? Mas eles foram muito sagazes de fazer, tipo... Resolveram. Do jeito que eles construíram os fantasmas, de filmar no escuro e sobrepor tela, porque naquela época os efeitos não eram da forma que a gente conhece hoje, então eram bem ali artesanais, de certa forma, né? Eles conseguiram um impacto gigante. Foi, resolveram, deu certo e explodiu. Explodiu Exato. não só entre adultos, mas também entre as crianças, né? O que depois até acabou se tornando uma questão, porque, bom, gente, também década de 80, mas, enfim, os personagens fumam, né? Tem alguma outra conotação sexual que com esse público infantil não seria mais tão legal de ter. Então, depois eles também foram adequando um pouco para contemplar esses fãs maravilhosos, mirins, que se vestiram de Ghostbusters no Halloween, enfim, que acabaram aderindo mesmo à saga, né? Eu acho que quando eles construíram o filme, eles tentaram direcionar para um público ali talvez mais adolescente, para tratar desses temas um pouco mais sérios, até ser um pouco mais, como você disse, só que atingiu as crianças em cheio, assim. Eles tinham que levar elas para alguma coisa, tanto é que isso gerou outros tipos de produto mesmo, produto, né? exato. O desenho animado, que surgiu entre o primeiro e o segundo filme, que já tinha um tom mais infantil, tinha as aventuras. O Geleia mudou de personalidade. Pô, o Geleia, gente, eu acho que eu fixei muito a história do desenho, porque o Geleia, pra mim, era um grande amigo. Ele começou como E vilão. nos filmes ele não é, né? Ele é exatamente Justamente por cair nas graças das crianças. Tiveram produtos de merchandising que vendiam ele e as crianças adoravam, então a ideia era tentar usar eles para também atrair as crianças. E o desenho, dando um spoiler, pulando um pouquinho para frente, depois o Geleia tornou-se um dos protagonistas, então chamava Geleia e os caça-fantasmas. Você vê que Geleia deu a volta nesses caras, né? Você viu? Ali, ó, de fantasma mais ou menos, nível 5, sei lá, eles categorizam os fantasmas, né? É Sim. engraçado, porque a gente nunca vai saber qual que é a categoria, mas eles sempre sabem qual a categoria Sim, 5, 6, Total. sei lá, se são perigosos ou não. Enfim, é maravilhoso a questão do quanto as pessoas se apegaram nisso, ficaram aguardando por esse segundo filme que veio, né? Total. E dando muito mais espaço para alguns personagens, né? Como o Louis Tully, do Rick Moranis, que você tinha comentado, tentando fazer parte desse grupo ali, tentando também conquistar a Janine, se espelhando ali um pouco no Egon. E eles já tinham eles estavam querendo construir essa história, tinham projetos de tentar trazer esses fantasmas pro submundo, relacionando com o metrô de Nova York. Então eles tentaram apostar nessa estrutura muito semelhante do primeiro, mas trocando algumas coisinhas ali para atender os fãs que já tinham gostado, mas também para trazer as crianças que já eram fãs do desenho animado e tornar ainda maior essa franquia que já estava começando ali com... Então vamos de sinopse de Caça-Fantasmas 2. O que é que acontece? Bom, uma nova ameaça agora surge em Nova York e eles começam a perceber isso porque o filho da Dana, vivido pela Sigourney Weaver, começa a ser ali um pouco ameaçado e eles precisam proteger essa criança. E numa nova ameaça surge agora, em um dos trabalhos da Dana, que está restaurando um quadro, mas Gente, que não é um isso quadro maravilhoso, né? normal. A pessoa tocava violoncelo, mas de repente ela restaura obras de arte. Uma Eu artista, amo. ela é uma artista. Eu amo, mudou. De repente mudou. Exato, e ela também já está com esse romance ali, tinha um romance com o Venkman. Mas o filho não é dele, né? O filho é de um outro casamento e eles tiveram uma separação. Depois ela estava criando o filho dela sozinha e com essa aproximação com ele, torna-se o filho dele ali, né? Então essa proteção torna ainda mais próxima. E uma das coisas que os críticos comentam também
é que o filme tornou-se muito mais familiar da relação entre os personagens do que só a aventura deles caçando os fantasmas. Então, a relação entre o grupo, a relação amorosa A própria entre os Janine, dois. como você falou, né? Exato. É verdade, tem esse lado mais humano, digamos assim, entre eles, da convivência deles, porque eles percebem daí que é uma turma também que as pessoas se apegaram, né? Que vale a Exato. pena investir nesse relacionamento deles. E teve até uma cobrança do personagem do Bill Murray, que ele era muito irresponsável e infantil no primeiro, que nesse ele já tinha que dar uma segurada de onda, ter mais responsabilidade. Evoluiu o personagem aí um pouco. Teve que andar, mas a gente manteve o mesmo diretor. A gente não, né, gente? Os estúdios. Mas, enfim, ficou o Ivan Reitman. Então, ainda estavam ali os originais, né? Os Exato. seminais, digamos assim. Então, os 2 roteiristas que são os atores e também o mesmo diretor, a mesma turma, uma sequência, aprimorando um pouco a história. E teve gente nova entrando. O que você pode contar de diferente que trouxe no elenco de Caça-Fantasmas 2? Além desse maior... deles desdobrarem mais os personagens que eram pequenos do primeiro, também teve o Peter McNichol, que fez o chefe da Dana, que ele faz um sotaque ali meio tcheco, meio russo, que também caiu nas graças do público. As crianças imitavam na época o sotaque dele. Que ele queria de tudo para ficar com a Dana, que não estava nem aí para ele, mas tentava manipular ele de certa forma para tentar vencer o mal ali. Além do Viggo Carpato, que era pintura também, foram os 2 maiores nomes que chegaram para essa segunda etapa, né? E os efeitos visuais deram um salto, né? Exatamente. Eu acho que depois do primeiro ter estourado, caiu o investimento em cima. E eles queriam também trazer esse lucro de volta. Então, todo o dinheiro que eles ganharam e toda essa exposição do primeiro filme, eles investiram no segundo em melhores efeitos, aprofundar os personagens também para gerar possíveis sequências. Então, todo o investimento e todo o sucesso do primeiro filme foram investidos nesse segundo. Você gostou desse segundo? Eu gostei. Eu não me lembrava, a gente reviu, né, para gravar o podcast, eu não me lembrava do protagonismo da Estátua da Liberdade. Eu não vou trazer detalhes, que se você ainda não viu, né, não vou dar spoiler aqui, mas eu não tinha me atentado para isso, eu não me recordava do quão protagonista foi a Estátua da Liberdade no 2. Exato, porque eles também, já do primeiro tinha aquele marshmallow gigante, então existia essa expectativa, né, de quem vai ser esse monstro. Qual a novidade? O que vai ser? E a Estátua da Liberdade acaba pegando esse lugar ali. E além desses produtos de merchandising que foram lançados, eles também lançaram uma HQ na época com a história do filme, que foi lançada em partes, né, para ainda atrair mais esse público novo, as crianças também, esse público do desenho animado, para levar para os cinemas também, e foi um grande sucesso de bilheteria. E aí ficou todo mundo esperando, né? E daí, gente, quando vem a parte 3? Quando vem a parte 3? O que não foi muito fácil de colocar em prática, porque, pelo que eu entendi, todo mundo tinha direito a veto. Os 3 atores e o diretor. E o Bill Murray, gente, parece que nunca gostava de nada que chegava. Então, chegava o roteiro e ele, não, esse eu não quero. Então, vetou. Começou a rolar aí um monte de vetos, quando a gente teve aí a saída do Ivan Reitman, porque depois que o ator que interpreta o Egon Spengler, que é também o roteirista, fala que ele morre, ele tem uma doença ali, uma vasculite autoimune em 2010, então ele sai do projeto, obviamente, e aí o diretor também fala, bom, agora para mim nem sei se eu gostaria de dirigir. Então começa a ficar ali mais com pontas mais soltas, com a possibilidade de se fazer alguma outra coisa, de chegar ali a alguma outra coisa, de pôr outro diretor, já que não vai ser o Reitman. E aí eles cogitam Seth Rogen, cogitam Judd Apatow, e aí acabam fechando com o Paul Feig para fazer. Ele que já tinha alguns filmes bem de comédia e com elencos femininos e tal. E aí, puxa, vamos. Bom, vai sair. Só que aí que tem o negócio. Alguns fãs ficaram achando ruim e outros até gostaram. Mas é porque eles tiveram uma ideia de fazer um remake. Que ficou Caça-Fantasmas mesmo. E a Yasa aqui entre parênteses, né? Porque aí seriam só mulheres. Lançado em 2016. Então, nessa história de recontar a história. Como se partisse do zero mesmo. Não de continuar, né? Ou de trazer uma nova história. Sim. Ficou ali
em recontar. Então, quando a gente está falando de remake, basicamente é a mesma sinopse, mas na história dessas mulheres. Como que essas 3 cientistas se conhecem a princípio. Então, tem 2 que já se conheceram na universidade, que tem o livro que escreveram juntas. Uma teve vergonha. A outra tá ganhando dinheiro com isso, enfim. Então, são as 3 cientistas. Aí a gente tem a última delas que chega, que é uma menina que trabalha ali fazendo as vistorias do metrô, então que conhece muito da cidade de Nova York, né? Das coisas que aconteceram em Nova York. Então, elas se juntam para serem as caça-fantasmas. E aí eles começam um pouco a recontar a história numa nova versão. Então, a história do logotipo, a história da viatura, o lugar onde elas vão abrir a sede, a secretária, que não é uma secretária, né? Exato. É o Kevin, que é o Chris Hemsworth, que é o Thor. E aí a Janine, super eficiente, né? Aquela mulher que entrega até mais do que eles esperam. E o secretário que, gente, não consegue nem atender o telefone, assim, que, tipo, não tem a menor condição, mas que é um gato. Então, com muitas piadas também, né, nesse sentido de subverter a ordem do feminino e do masculino. Então, teve gente que era muito fã e ficou chateada, e teve gente que curtiu. Sim, eles não abandonaram de todo, assim, os primeiros filmes. Tanto é que eles chamam os atores para fazer pequenas participações, mas fazendo outros personagens. Sim. Bill Murray é o cara que quer descredibilizá-las. Dizer, não existe nada de paranormal, vocês são umas mentirosas. Exato, e ele não é o Venkman na história. É. Então eu acho que acabou causando esse desconforto nos fãs raiz, né, ali que acompanhavam os 2 primeiros filmes. Mas, de certa forma, também foi uma homenagem bem legal que eles fizeram para os 2 primeiros filmes, né? Sim, porque, basicamente, reconta a história, é isso. Mas com essas protagonistas femininas, tem o Andy Garcia também que participa, acho que ele faz o prefeito da cidade. Tem toda essa reconstrução desses equipamentos, né, de leitura do fantasmagórico, da armadilha dos fantasmas, mas com uma versão mais neon, assim, uma visão diferente, né, a respeito. Mas foi isso, acho que o público ficou um pouco dividido entre as pessoas que eram muito apaixonadas e não gostaram da forma como mexeram, e quem foi apresentado também para os Ghostbusters, porque fazia muito tempo, né, do segundo filme. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa tomou contato em 2016 com Caça-Fantasmas, através dessas meninas, que eram muito talentosas todas, né? Melissa McCartney, Kristen Wiig, aí depois as 2 outras que são do Saturday Night Live, que é a Leslie Jones e a Kate McKinnon, que depois fez a Barbie estranha agora. Então, quer dizer, tinha bastante gente legal ali. E aí a gente ficou com um gap de 2016 até quando pro próximo filme? 2021. Só que durante esse gap aconteceu a morte também do Ivan Reitman, né? Que foi o diretor dos 2 primeiros filmes. E o filho dele também é diretor, que dirigiu Amor Sem Escalas, Juno, que é um grande diretor de Hollywood, que meio que caiu no colo essa responsabilidade dele de continuar essa saga que tinha muitos fãs e dar uma nova roupagem para ela, mas também servir os fãs desses filmes dos anos 80. E uma curiosidade, ele aparece em Ghostbusters 2... Nossa, eu achei muito legal isso que você colocou. Ele aparece nessa festa quando eles são descredibilizados ali, que eles perdem tudo do primeiro para o segundo filme. Eles começam a animar festas e ele é um das crianças que brincam e zoam esses Ghostbusters ali. E ele é chamado para esse filme e ele dirige esse filme. O roteiro é escrito junto com o Gil Kenan, que fez A Casa Monstro. E ele quer trazer essa atmosfera mais infantil e relacionar um pouco com o que está acontecendo agora no entretenimento, que é fazer essas homenagens aos anos 80, mas com uma linguagem mais atual, como Stranger Things, algumas outras coisas que fazem essa homenagem. Inclusive, eles chamam pro elenco o Finn Howard, que está em Stranger Things, para fazer o Trevor, e a McKinnon, só que é a Phoebe, McKenna Grace, né? Grace McKinnon, para fazer. E nesse filme... Uma mãe solteira decide se mudar para Oklahoma quando o pai dela morre. E lá ela vai descobrindo alguns mistérios envolvendo esse terreno e mais sobre a história dela e sobre o pai dela também, que era um dos Ghostbusters originais, que é o Egon. Não é mesmo? E quem são as únicas pessoas capazes de descobrir o que está acontecendo ali nessa região, novamente? Gente! Ghostbusters!
Exatamente. Ah, mas posso falar? Eu adorei esse Mais Além. Realmente, eu acho que aí eles pegaram o fã do melhor jeito, que prestando pequenas homenagens, então até algumas mortes, que eu não vou contar aqui para não ser spoiler, mas que tem referências óbvias ao primeiro filme, a questão dos equipamentos, da redescoberta, né, pelos Cenas, netos. Então é exato. muito legal isso. A netinha, que tem a mesma característica do avô e que ela nunca conheceu, que é esse amor pela ciência. Sim. E é isso, eles recriam cenas bem parecidas com os primeiros, explicam o universo para quem não conhece, porque agora esse filme também é feito para os fãs da época dos anos 80 e para os filhos desses fãs também. Então você vai assistir com seus filhos, né? Com pessoas que não entenderam o fenômeno Ghostbusters dos anos 80 e tem uma explicação nova e interessante para esse novo público, mas também que não deixa de homenagear esses fãs de muito tempo atrás. Então, cenas são muito semelhantes a algumas coisas. Eu achei legal que no filme eles usam esse tipo como... Ah, você não sabe o que aconteceu nos anos 80? Procura na internet. Teve um negócio de fantasma em Nova York. E aí, assim que eles acabam conhecendo os Ghostbusters. Então, mesmo a criançada que não tenha nenhum contexto dos filmes antigos, não se vê vendida porque é através dessas buscas no YouTube, dos pequenos vídeos que eles vão vendo. Tem um menino que chama Podcast. Gente, eu me apaixonei por ele. Não é maravilhoso? Exato. Ele que é o mais pesquisadorzinho, assim, junto da menina. E eles acabam trazendo a lembrança do que aconteceu, como se fosse algo real, né? Como se realmente tivesse tido uma invasão de fantasmas e como esses Ghostbusters atuaram ali. Então, é super legal, tem ligação em relação ao prédio, né? Que acontecem as assombrações do primeiro filme, tem até explicações ali numa mina de sei lá o quê, que é retirado dessa cidade. Então, no fim, a cidadezinha pequena, que não é em Nova York, explica algumas coisas do primeiro filme e tira um pouco também de Nova York. E foi corajoso isso, né? Sim, porque, sim. Poderia dar como eu muito falei, errado, mas foi pois muito é esperto um deles fazerem personagem quase, isso. né, de Ghostbusters, mas talvez tenha dado muito certo, né? Se tira para recontar essa história num lugar onde podem acontecer outros tipos de manifestações, minas, e ali tem eu outros acho elementos, que se eles né? mantivessem em Nova York, eu acho que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, para eles conseguirem lidar, isolando um pouco essa história, ela dá uma dimensionada maior e torna mais importante também cada detalhezinho que aparece. E tem também o Paul Rudd e a Carrie Coon, que entram. A Carrie Coon é a Exato. mãe, o Paul Rudd é o professor da escola ali do curso de verão, né? Porque, claro que a menina cientista, gente, quer fazer um curso de verão, né? Ela não quer ficar de férias. E aí eles são ótimos também, porque Sim. tem um romance, mas aí Sim. muito familiar, não tem uma... Exato. Nada, é Bem uma coisa diferente. bem de paquera, bem familiar mesmo. Fazem uma boa dupla também no sentido de trazer humor, né? Sim. E são adultos leves, digamos assim. Fica Sim. mais o foco nas crianças. E o J.K. Simmons também faz uma participação que ele já tinha trabalhado com Jason Reitman em Juno. Então, ele já tem esse grande acervo ali de atores muito legais para trabalhar junto, que topam, que adoram a franquia, para fazer participação nesse filme. Bom, e agora a gente tá esperando, né, o último... Não sei, o último por enquanto, gente, que é o Apocalipse de Gelo, que tá para chegar nos cinemas e tá todo mundo querendo saber como é que vai ser, porque é basicamente a continuação desse que o Paulo acabou de falar, só que agora sim voltando para Nova York. Exato. Né? Então, depois de dar espaço para trás, de explicar mais ou menos tudo o que aconteceu, a família Spengler volta para Nova York, para onde tudo começou. Para a icônica estação de bombeiro de Nova York. Já estão reunidos com os caça-fantasmas originais. Isso, que os fãs já adoram revê-los ali, né? Eles finalmente toparam essa história, acreditaram nessa história, né? Apesar de ter demorado um tempo, né? Sim. Todos os atores compraram e adoraram e estão de volta, né? Estão de volta. Então, toda a turma tá de volta, todo mundo já se conhece, já tá todo mundo na mesma página. Então, já pode chegar um probleminha novo, que vai chegar através aí de um artefato, aquelas coisas de fantasma, né, gente? Só que aí o problema é que vai estar levando o nosso mundo, a Nova York, para uma era do gelo, assim. Então, por isso, Apocalipse de Gelo. O mundo vai acabar e vai ser tudo abaixo de zero, meu bem. E é contra isso que eles vão ter que combater. Então, a gente tem todo esse pessoal em Nova York. E vai ter mais gente ainda? Isso, ainda tem mais participações. Kumail Kumail. Nanjiani.
Kumail Eu acho que é Nanjiani. assim, É gente. isso mesmo. Que fez Eternos, que é um ator maravilhoso. Patton Oswalt, James Acaster, Emily Eileen Lind. É muita gente, né? E fora isso, todos os que já estavam. Finn Wolfhard, Makina Grace. Aí a gente tem também o Paul Rudd, a Carrie Coon. Todo esse pessoal. Isso. E agora com um novo diretor, que é o Jill Cannon. Não é mais o Jason Reitman. Que participou, como você falou, do Exato. roteiro do anterior. E o Jason tá participando desse, mas ele não tá dirigindo, porque ele tá envolvido em outras obras, mas ele sempre trabalhou com o Gil e confia muito no trabalho dele. E já que vai ser uma saga tão grande, né, que tá uma franquia que tá prometendo cada vez mais filmes, colocar nas mãos de alguém que ele confia e que já deu frutos positivos, né, como no filme anterior, eu acho que é uma escolha de sucesso, né? Eu acho que é uma escolha de sucesso. E outra, já fez a base. Exatamente. Agora tá mais fácil. Sim, sim. Já ligou todas as pessoas de uma forma coerente. Tá tudo bem. É só trazer um probleminha para eles resolverem. Não se esquecer de fazer esse afago, tanto para os antigos fãs quanto para a nova geração. Acho que esses acenos, eu já quero fazer um pedido aqui. Tudo bem que já rodou o filme, né, gente? Eu não sei se vão poder me atender. Mas Sigourney Weaver poderia dar um oi. Eu Um acho hello, que ela uma vem aí. aparição. Será que ela vai estar nesse filme? Eu acho que tem, gente. Você acha É que sim? Ah, tá. Tá com toda a Tá cara? sumida. Tá sumida. Vai aparecer lá. Vai aparecer. Pode aparecer. Bom, a gente vai aguardar, né? Exato. A gente vai aguardar e torcer até pra não ser o último. Eu quero ter muito Ghostbusters. Não, eu acho que não vai ser o último. Porque já deu muito certo esse anterior. Atingiu vários públicos, tanto os primeiros públicos dos anos 80 quanto as novas gerações. Então tem tudo para dar certo. E eles têm uma história de sucessos, né? Tanto no desenho animado, tanto com merchandising quanto HQ. Então eles vão pegar o melhor de cada um desses universos para trazer para o filme. Então eu acho que é sucesso. E depois pode ter mais coisa, né? Pode fazer uma série, um spin-off, um derivado, alguma coisa assim. Pode ter muito mais coisa, porque é um universo vasto. Porque fantasma, gente, é o que não falta. Sempre tem um fantasminha por aqui e por ali, né? Sim. E a gente gosta. Exato. E o Ray Stantz, que é o Dan Aykroyd, é um dos donos, né, dos direitos dos Caça-Fantasmas, assim como Jason Reitman, que era o diretor anterior. Então são pessoas que são apaixonadas por Ghostbusters, né? Então eles querem ver o melhor ali, já trabalharam há muito tempo, tem essa ligação familiar com a história. Então eles querem ver coisas boas dessa história. Então com certeza eles vão só investir em coisa boa. Maravilhoso. E vocês podem chamar Paulo Ernesto, que já está completamente uniformizado para fazer parte dessa trupe. Eu posso estar ali assessorando Janine no telemarketing. É o que eu posso fazer por vocês, tá? E ó, vamos assistir então o novo Ghostbusters nos cinemas. Você tem a data, Paulo? Ghostbusters Apocalipse de Gelo estreia dia 11 de abril nos cinemas. Tá aí. Eu já tô pronto. Eu também, ó. Mais pronto que isso. Não tem! Você achou que acabou, né? Mas não acabou. Porque falaram que vai ter um game. Eu sou péssima de game, cara. Entre eu e Paulo, o game Paulis aqui. A gente vai ter que... O que a gente tem que fazer, direção? Relembrar elementos da franquia. Relembrar elementos da franquia. Tá de parabéns. Eu não lembro nem o que eu fiz hoje. Gente de Deus. Acabou o game. Como que não, acabou não. É isso. Vai tocar um relógio aí? O que vai acontecer? 15 segundos, hein? Por Tá bom. rodada. 15 segundos por rodada. Vamos relembrar elementos da franquia. Você quer começar? Não, eu posso Então começar. vai. Pode ir. Fantasma. Venkman. Secretária. Nova York. Estátua da Liberdade. Geleia. Ó, tá rápido. Nossa, eu tô com medo. Marshmallow. A arma de prótons. Cujo. O quê? Vico? Vico é o bárbaro. Tudo bem. Perdi. Só porque ele tá uniformizado. Ele vai ganhar porque ele tá uniformizado. Obrigado, produção. Gente, Cujo existe. Porque Cujo? é o filme que eles estão vendo no Além. Tem 2 filmes que eles assistem. Cujo e Gremlins. Lembrava. Eu começo? Vai. Ectoplasma. Eu vou de podcast. Viatura. Gozer. Corpo de Bombeiros. Você viu? Quase pareceu outra coisa. Ai, meu Deus, eu tô... Ih! Janine. Empate. Fala Janine. Não, não fala. Pode falar os atores também, né? Mas Pode. Vamos? Bill Murray. Apocalipse. Ai, meu Deus. Paul Rudd.
Dan Aykroyd, tá sacanagem. Vai. Carrie Coon. Ai, meu Deus, agora eu vou falar alguma outra coisa. Uniforme. Grace McKinnon, agora eu vou com o elenco. Eu tô com o Ah, elenco. Não, eu é tô com o elenco. possível. Não é certo. Obrigado, elenco! Gente. Obrigado, Ghostbusters. Não sei, tudo Gente, bem. obrigado. Se ele não ganhasse, ia ser chato, Eu porque a choro, pessoa tá gente, uniformizada, né? Tipo, ia pegar mal. Não, mas Mas obrigado, não, maravilhoso. obrigado. Foi bom. Vocês jogaram aí? Depois bota nos comentários o que a gente não lembrou, né? Exato. De falar, que obviamente não lembramos E de parece muitas fácil, coisas. mas é muita pressão na hora de lembrar. Muita. Tem gente muita aqui coisa. com pistola de prótons contra a gente. Armadilhas no chão. São não é 40 fácil. anos de história, gente. Pois é. Lembra aí algumas coisas chão. que a gente não lembrou. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar o seu like, mandar para um amigo, chamar alguém que você vai querer que vá aos cinemas conferir Ghostbusters para dar um prestígio aqui, né? Exatamente. Leva as crianças, leva as pessoas mais velhas. Todo mundo vai isso. gostar. Vai todo mundo gostar e a gente tá de volta em breve aqui no Flix Channel com mais novidades e lançamentos para vocês. Até a próxima.